para todos que já tomaram a decisão equivocada porque estavam de coração partido. Sendo que nessa vez que o Jax leva a Evangeline, ele percebe que ela tá chorando sem parar. Ela não para de chorar. Aí ele percebe que ela foi envenenada. Ela tá envenenada, tá condenada a chorar até morrer. Nisso, eles vão atrás de Lala. Lala é outro arcano que ela conheceu lá no Sarau Sem Fim, que ela também faz poções. Daí a Lala faz um antídoto para Evangeline parar de chorar. E a Evangeline passa a noite toda dormindo nos braços do Jax. Nisso, quando eles acordam, ela acorda e se recupera, passa a noite nos braços do Jax e se recupera. Ela vê que ela está sendo procurada pelo reino e que sua prima Marisol está noiva do príncipe Tibérios. Então ela só soma 2 mais 2 e pensa que tanto sua prima como o irmão do Apolo, o Tibérios, estão conspirando contra eles. Então ela quer muito saber a verdade. Então o único jeito de descobrir é falando com o Caos, que é outro arcano. Que embora a Lala deteste o Caos, a Lala prepara a Evangeline todinha para ela visitar o Caos. Coloca um corpete preto, descreve o corpete, o colar mostra, ela tá apetitosa para os vampiros. Daí, nesse submundo dos vampiros, acontecem muitas coisas. A Evangeline conhece o Caos, que é outro arcano vampiro, ele usa uma mordaça. Tem um jogo de xadrez lá em que os vampiros mordem os humanos e para eles transformarem. E nessa cova, ela encontra quem tá lá preso pelos vampiros, não é ninguém mais, ninguém menos que o ex-noivo dela, o Luke. O Luke é o ex-noivo da Evangeline. Daí ela conversa com o Luke. O Luke diz que de fato Marisol a enfeitiçou. Marisol é a prima dela. E ele confessa tudo, que Marisol a enfeitiçou, que ele nunca deixou de amá-la, implora que ela o solte. Sendo que Jax diz que não solte, não solte. Mas a Evangeline solta o Luke. E o Luke ia morder ela, mas morde o Jax. Nisso, o Jax fica infectado por veneno de vampiro. E ele não pode morder ninguém até o amanhecer e não pode fazer nada para que ele volte ao normal. Daí, eles saem da cova e aí que começam as partes mais hot da história. Eles ficam lá no cemitério, o Jax, ele tá super excitado, fica tocando na Evangeline, fica beijando o pescoço dela, e ela tem que prendê-lo para ele não mordê-la, porque ele quer mordê-la. Mas ele não pode fazer isso, que é para ele não se transformar em vampiro, nem transformar a Evangeline em vampiro. Eu sei que ele fica tocando aqui nela. Aí o dia amanhece, ele não é transformado, ela conseguiu. Porém, ele está morto de sono. Ele quer até dormir num caixão lá. E a Evangeline vai levá-lo para a cidade. Então, o Jax está adormecido e a Evangeline está preparando a poção da verdade, o soro da verdade, para com que o Tibérios, irmão do príncipe Apolo, beba, faz com que ele beba. E para sua prima Marisol também. E o plano deles é voltar ao castelo disfarçado para que eles tomem a poção. Porém, o Jax está dormindo, então a Evangeline se vê obrigada a fazer essa missão sozinha. Ela ainda com a roupa de vampira, ela pega a poção, volta ao castelo, ao palácio, e ela entra por uma entrada secreta, e lá ela reencontra a Marisol, que é a prima dela, que está noiva do príncipe Tibérios, e ela abraça a Evangeline como se gostasse dela, como se fosse uma boa pessoa. Sendo que a Evangeline sabe de tudo e, esfrega na cara dela, que ela enfeitiçou o Luke. Aí ela confessa que enfeitiçou o Luke, a Marisol, no meio das lágrimas, confessa que enfeitiçou o Luke, porque via a Evangeline toda feliz, toda querida, toda amorosa, e admite que sente inveja da prima.
Então a Evangeline compreende e a perdoa. Mas, por insanidade, a Evangeline acaba confessando o trato que fez com o Jax lá no começo do livro, pensando que do mesmo jeito que ela perdoou a prima ia perdoá-la. Ela confessa para Marisol que, por culpa dela mesma, ela foi petrificada e tudo aconteceu por causa do trato que ela fez com o Jax no início do livro. E a Marisol fica indignada e diz que, por culpa da Evangeline, ela se tornou amaldiçoada e começa a gritar para os guardas acharem ela. Nisso, a Evangeline é encontrada e os guardas a capturam. O Tiberius discute com a Marisol é presa e o Tiberius pega a Evangeline e a leva para o quarto e deixa amarrada, sendo que antes disso ela já tinha deixado o soro da verdade nos aposentos de Tiberius. Agora, se você não quer spoilers, agora é a hora do spoiler. Se quiser parar de assistir o vídeo por aqui, pode parar, mas se quiser spoiler, continua. Aí nisso que ela está amarrada na cadeira e Tiberius está prestes a matá-la, o Tiberius mostra uma marca que aquela velha que tentou matar a Evangeline tem, que eles são de uma seita que querem impedir que o arco da Valorosa seja aberto. E o Tiberius sabe que a Evangeline é a garota da profecia. Diz que a reconheceu no dia do casamento. Então ele planeja matá-la. Mas a Evangeline diz que não vai dar o sangue dela de bom grado, que não tem interesse em abrir esse arco. Mas ele sabe que o Jax, tá muito interessado em abrir esse arco da Valorosa. Sendo que nessa hora que o Tiberius planeja matar a Evangeline, ele confessa também que foi ele que envenenou o príncipe Apolo com um vinho lá que faz chorar até morrer. Na verdade, não foi o beijo de Evangeline que matou Apolo, foi a bebida que ele tomou antes de beijá-la. Isso foi planejado pelo Tiberius, porque queria matar o Apolo para protegê-lo, e matar a Evangeline para que ela nunca abra o arco da Valorosa, o arco que o Jax quer muito abrir. Mas, nessas conversas, ele acaba tomando o soro da verdade para ganhar tempo. E a Evangeline saca isso e diz assim, que quando ele está prestes a matá-la, o Tiberius está prestes a matá-la, ela suplica, diz que o Apolo jamais perdoaria se o irmão dele o fizesse e pede para um dos guardas matá-la. Isso, quando o guarda está prestes a matá-la, aí ela ainda diz, mas é você que tem que ordenar, com o Tiberius. E o Tiberius, que bebeu o soro da verdade, acaba confessando que foi ele que tentou matar o Apolo, porque ele queria o trono também. E aí, os guardas pegam o Tiberius e soltam a Evangeline. Nisso parece que tá tudo bem, a Evangeline foi solta, a verdade foi descoberta, sendo que o Apolo ainda está desmaiado e o Jax ainda está dormindo, ainda está desaparecido. E o livro acaba, ela vai visitar o Apolo adormecido, umas criadas lá dão um jeito dela visitar o Apolo adormecido, e o livro se encerra com uma porta lá embaixo dando um sorriso de lobo, que é o Palácio dos Lobos. E assim termina o livro. Resumindo, a Evangeline foi só uma peça usada pelo Jax, porque o Jax quer muito abrir o arco da Valorosa, e a Evangeline foi uma peça usada para o plano do Jax. Sendo que nessas peças, eles acabaram se envolvendo, a Evangeline e o Jax, sendo que o Apolo também ama a Evangeline. E esse é o livro 1, tem a continuação, eu ainda não li. Quando eu ler, eu virei aqui fazer a resenha do livro 2, que é A Balada do Felizes para o Nunca. E vamos ver a continuação. Eu estou estudando, ainda não tive tempo para ler, mas quando eu ler, eu volto aqui para contar.
E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu peço desculpas se eu enrolei um pouco, porque na verdade esse é, como eu disse, é meu primeiro vídeo. Então peço que deixe seu like, comente. Se quiser dar spoiler sobre o segundo livro, pode dar. São 3 livros, eu só li o primeiro. E é isso. Fiquem com Deus e tchau, tchau.